Hakuna Matata, é tão fácil dizer. Hakuna Matata, sim vais perceber. Os teus problemas são para esquecer. Para sobreviver, tens de aprender. Hakuna Matata. André Maia. É tão fácil dizer. O filme Rei Leão marcou e continua a marcar gerações. Lançado nos anos 90, este projeto icónico arrasta consigo uma história singular e personagens que nos acompanham até hoje. André Maia é Timon. O meu nome é Tomás Delfim. Era uma voz. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 4º livro. Expresso. Liberdade para pensar. André, antes de mais, obrigado pela tua disponibilidade por estares aqui Obrigado, comigo eu. hoje. A minha primeira pergunta, não poderia ser outra, como é que surgiu o convite, ou como é que as estrelas se alinharam para tu chegares até ao Timon? A história é um bocadinho longa. É um bocadinho longa, mas Estamos pronto, aqui mas para ouvir. eu vou abreviar. Mesmo antes de eu ter sido convidado pelo Carlos Freixo, que foi o diretor da dobragem na Matinha, uns amigos meus tinham estado em Londres e o filme tinha estreado em Londres uns meses antes, e quando voltaram para Lisboa disseram-me: André, vai surgir um filme da Disney, tem um boneco que é igual a ti. E eu, Igual a ti em termos de tudo. personalidade. Personalidade de tudo. E de voz. E eu disse: está bem, ok, que bom. Mas não liguei. Uhum. Quando sou chamado pelo estúdio para fazer o casting para a personagem do Timon, e começo a ver o boneco, e digo: este boneco é igual a mim. Tem a minha energia, tem o meu não sei o quê, e está sempre para cima, para baixo, aquela coisa está assim. E eu disse: olha, que engraçado ter a oportunidade de fazer um boneco Que és tu. que sou eu que tem essa energia, porque normalmente, isto é como no teatro, normalmente uma personagem tem 2 ou 3 traços de personalidade que são desenvolvidos. O Timon vai a todas. Tanto é arrogante, como é tímido, como é destemido, como é cobarde, como é... Vai a todas. Está sempre a subir e a descer, mas sempre com uma atitude positiva, porque Hakuna Matata, isto é para resolver tudo, não é? E ele faz assim, e eu disse: mas que engraçado ver um boneco com o meu estado de espírito e a minha vibração. Foi assim o princípio. E é muito curioso. Então, mas depois desse primeiro essa impressão que te passaram que era uma personagem muito parecida a ti, como é que de facto passaste disso para ok, estou aqui no estúdio, agora vou gravar o Timon? Isso foi o Carlos Freixo, o diretor das dobragens. Portanto, que ele me percebeu a mesma coisa. Sim. Eles têm muita experiência, gente muito profissional que ouvem as vozes e a energia e dizem: olha, este é para esta personagem, ela é para aquela. E fazem isso muito bem. Uhum. Naquela altura já havia, como hoje, quem faz a escolha dos castings é lá fora, não é? Nos Estados Unidos ou onde seja o filme original. Sim. Lá, nessa altura também era assim? Era. Então também podiam ter escolhido a ti. Podiam não ter escolhido. Portanto, aquilo é assim: para cada personagem há 3 vozes de atores. Ok. Sabes quem é que fez o... Não faço a mínima ideia. É engraçado fazer assim, quem que será que o Timon poderia ter sido? Pois, não faço a mínima ideia quem eram os outros. E depois na América, portanto, põem tipo A, B e C, e pronto, a minha escolha foi a escolha A. Os americanos aprovaram e pronto, a partir daí foi o delírio. O delírio total. Continua até hoje. Continua durante todo... Já vão quase 30 anos, não é? Já foi de 94? Imagina. 31 anos. 31 anos.
E os meus amigos na altura, eu disse, mas vão ver, é o primeiro filme dobrado em português de Portugal, vão ver e bababá. Não, nós só vemos o original, que é aquele lado pedante português, que é uma coisa que me faz muita confusão. Tudo que vem de fora é que é bom e papapá. Mas e não deixavam os filhos ver a versão portuguesa do Rei Leão. Curioso. Isso foi muito estranho. O nosso país é um país muito especial. Depois, pouco a pouco, os anos foram passando, que saiu em DVD, o Rei Leão 1, depois o Rei Leão 2 e o Rei Leão 3, e as séries do Timão e Pumba, que foram muitos episódios. E foi muito interessante, porque de repente começo a perceber, quando vou na rua, que há gente nova que diz: "Ah, é o Timão!" E telefonam para os amigos: "Olha, o Timão vai dizer Hakuna Matata." E eu: "Hakuna Matata!" E pronto, ficam todos muito contentes. Eu também fico muito contente. Não, porque acho que é tão engraçado. A partir do momento em que se entra na vida das crianças, e esse é a minha paixão, são as crianças mesmo. Quando se entra na vida deles, somos da família. E portanto, qualquer coisa que se faça contra isso é estar a renegar a família. Isso é uma coisa que eu não funciona assim. Então, sentes que houve ali quebrar de alguma fronteira, porque se dizes que nos primeiros tempos havia uma certa... Sim. Antipatia por parte dos pais. Sim, e pela parte de não quererem ouvir o dobrado, quererem ouvir o original, e entretanto, acho que já não é tanto assim. Hoje já não tem nada a ver. Nada a ver. E isso é bom. É muito bom. Por outro lado, acho muito bem que não se dobrem tantos filmes como isso. Estou a falar de cinema, cinema entre aspas adulto. Acho bem que não se dobrem, porque ver os filmes na língua original ajuda a malta nova a aprender outras línguas. Ou na Grécia fazem a mesma coisa, tudo com legendas. Em Espanha não, em França não, em Itália não, na Alemanha não. No Brasil dobram tudo. Dobram tudo. E isso é mau, porque depois o ouvido não se habitua, não se adapta a outras línguas, e isso é mau. Portanto, aqui a tua perspectiva é mais sobre a animação. Sim. Okay. Para crianças, tudo o que quiserem. Os miúdos podem pôr original, ou podem pôr em francês, em inglês, italiano, podem pôr as línguas que quiserem. Mas eu já fiz várias comparações e normalmente as dobragens em português são boas mesmo. O Rei Leão marcou várias gerações, não é? E ainda mais com os 3 filmes, mais a série do Timão e do Pumba, continua a ser um clássico, não é? Sim. Tu trazes o Timão. Em que medida é que o Timão te acompanha assim no dia a dia? O Timão só me acompanha. Vamos lá ver, eu tenho a minha vida, claro. não sou dependente, não sou timonodependente. Tenho a minha vida e de vez em quando lembro-me de interjeições dele e divirto-me. Gosto, mas sobretudo é quando sou abordado por gente nova. Acontece mais com uma malta mais nova. E agora, o que é engraçado é quando eles não estão completamente fora, estão completamente noutra onda, e de repente reconhecem a voz, ou eu digo qualquer coisa. Tu estás no topo da cadeia alimentar? Quem é o teu pai e a tua mãe? De onde vens? Ótimo, és um renegado como nós. Ai, vamos sair daqui que estou a assar. Hakuna Matata! Bem, os miúdos começam a abrir a boca, a tapá-la depois com as mãos e dizem, mas... porque não acreditam que haja realmente alguém com aquela voz. É ali o quebrar de um plano, não é? De um plano ficcional. Sim. Mas ao mesmo tempo não quebra isso, não é um desmoronar. Não de uma forma negativa. Passar para a realidade outras coisas. Os filhos dos meus amigos diziam: mãe, telefona lá para aquele teu amigo que tem a voz igual à do Timão. Ou então diziam, ligavam-me: tio Timão. Eu, tio Timão, eu sou cá o teu tio Timão. Não, muita graça, os miúdos são realmente o grande investimento da vida. E os desenhos animados, eu penso que têm esse poder também de ajudar as crianças, já que não têm ainda uma experiência de vida suficiente para perceberem o que é que são moralidades, ideias, conceitos. Os desenhos animados podem ter essa função de ajudar a crescer. Aliás, como têm os livros, como tem a música, como tem as artes todas no geral. Mas é uma linguagem muito específica, muito objetiva, e que os miúdos estão habituadíssimos a ver desenhos animados. Sou um bocadinho
Não digo contra, mas não sou a favor desses desenhos animados japoneses que é tudo tem outro tipo de violência. É outro tipo de violência que não é uma violência ocidental, é uma coisa que passa por outro tipo de imaginário japonês, chinês, não sei, e que não tem muito a ver connosco. E isso acho que interfere também com os sonhos de cada criança. Gostava de saber, depois de verem essas séries de animação japonesas ou chinesas, se aumentam ou não o número de crianças com pesadelos. Isso gostava de saber. Tu, como estavas a dizer, não és só Timon, muito pelo contrário, tu tens, e vou dizer só algumas, porque não temos 2 horas para falar, mas tu tens imensas personagens, mas umas muito conhecidas é o Rex, Sim, do Toy Story, também que já há de ter outro Muitos filme anos. para o ano. Pois. Em breve há de haver outro, se eu participar, outro Rex aí em caminho. Uhum. Temos o Mr. Whiskers, também que é de uma Sim. série do Disney Channel já com alguns anos. Sim. Tens o Bartok, o Magnífico. Bartok, da Anastasia, começou Da com Anastasia. a Anastasia. Sim. Nos Incríveis, sou a Edna. Sim. A Edna Moda, diz aquela estilista dos super-heróis. Diz patati patata, querida, não me peças para suplicar que eu não suplico. Sabes uma coisa? Só em Portugal e nos Estados Unidos é que escolheram uma voz de homem para fazer aquela personagem. Nos Curioso. outros países todos foi com mulheres. Tens ideia de quantas personagens é que já fizeste? Sim, uma estimativa. Para filmes, pá, umas 20. E depois para séries, pá, umas 70. São muitas, sim. 70 vozes. É muita personagem, é muita voz, são muitos anos de trabalho. E depois, isso não te cansa, estás sempre. Não, porque é sempre diferente, cada episódio é diferente. E eu normalmente, quando estou a dobrar, faço os mesmos gestos que fazem os bonecos, estou sempre a participar Te incorporas tudo. Porque senão, se a voz está assim e o boneco está aos saltos, não, é diferente tu. Claro. O corpo ajuda, e eu sou um tipo de ator que trabalha muito com a energia corporal. Quais personagens é que, ou projetos em que participaste que tens assim em que guardas assim num lugar especial? Vamos lá ver, o Timon é obviamente é uma personagem que tem muita coisa a dar. Olha, há uma personagem que foi dificílima fazer, que é um robô chamado, penso que era Ren, do Planeta do Tesouro. Era baseado na Ilha do Tesouro e era um robô, coitado, estava fechado naquela ilha há não sei quantos anos e não falava com ninguém. E enquanto que na versão americana eles punham um efeito especial para acelerar, eu falava muito depressa, eu tive que falar eu depressa. Foi não dava para difícil. acelerar? Não, pois, naquele caso não. E foi muito, muito difícil. Andei ali às voltas sem perceber como é que havia de resolver aquela história, mas acho que ficou giro também, ficou engraçado. A Edna é uma delícia. Gosto muito do Bartok, acho o Bartok muito engraçado. No Corcunda, Notre Dame, eu faço o Clopin, que é o que canta a introdução toda do filme, aquele cigano que é bonecreiro e canta 4 temas no filme. É uma personagem muito, muito gira e também que se parece muitíssimo comigo. Assim, de personagens que fossem mais diferentes de mim, acho que não. Sim, mas tens essa grande valência que é também a parte do canto, que dá outro charme. Outro charme. Não, estudei canto muitos, muitos anos. Depois continuei a estudar canto na Grécia, onde vivo há 16 anos. E pronto, e na Grécia comecei a cantar mesmo profissionalmente. Tu hoje, como estás a dizer, vives na Grécia já há 16 anos. O facto de teres saído de cá teve alguma relação com a falta de trabalho dentro das dobragens? Ou foi no mundo das artes em si? Não. Eu na altura praticamente já só trabalhava em dobragens. Estás a falar ali de 2009, por ali, não é? Foi, eu fui-me embora em 2009, mas a coisa começou... Eu comecei a sentir em 2007 que o trabalho começava a escassear. E comecei a dizer, isto não vai dar grande resultado. E pronto, e em 2009, em fevereiro de 2009, dia 12 de fevereiro de 2009, foi o meu dia de anos. Depois apanhei o avião e fui celebrar o meu aniversário com os meus novos amigos gregos. E pronto, comecei uma nova vida.
Nova vida. E aí foi mesmo a cantar. Eu cá já tinha cantado, fui o protagonista do musical do Festival de 100 Dias para a Expo, era o Rapaz de Papel, esteve no Trindade. Era eu o protagonista. Depois, quando acabámos o último espetáculo, foram 5 semanas, fui convidado pela companhia de teatro que encenou cá. Esse projeto é uma companhia catalã, Els Comedians, e fui convidado para ir para trabalhar com eles para Espanha, para Madrid, para Barcelona. Fizemos espetáculos em Madrid, espetáculos na Expo 2000 em Hannover, em Dublin, na Itália, em Palermo, em Annecy, na França. Portanto, andámos a correr, porque esta é uma companhia com projetos internacionais, e eu integrei-me naquilo muito bem. E foi uma experiência muito, muito gira. De alguns anos naquela vida louca. Depois vinha a correr para Lisboa, avançar com os episódios de dobragens que estavam aí atrás, o caso do Hércules. Sim. O Hércules estava muito em atraso. A Cláudia Cadima era a diretora de dobragens, e isso coincidiu com um acidente de automóvel que eu tive em 2000, também nos Pirineus Espanhóis, e que estive internado, e portanto eu não podia vir de lá. Claro. E ia lá a atrasar as minhas dobragens, até que depois tive mesmo que fazer e pronto, e avançar. Mas quando se tem um acidente grave de automóvel, demora-se um bocadinho de tempo a recuperar, a pôr os pirulitos no lugar. Isso é verdade. Tu falas 6 línguas hoje? Sim. 7, agora já tenho o grego pelo meio. Agora já tens o grego, boa. Então, com 7 línguas, imagino eu que já tenhas consumido, a bem ou mal, produtos de dobragens de diferentes sítios. Sim. A portuguesa? Eu continuo a gostar mais da nossa. E isso não é bairrismo, não é... Vamos lá ver, por exemplo, aqui grande parte dos dobradores são atores profissionais. O que dá logo há outro empenho, há outra maneira de estar, é completamente diferente de um ator estar a falar e estar a pôr a peninha. Outra coisa é um miúdo que nunca fez dobragem e está, falta aquela energia para a personagem. E isso com atores profissionais é mais fácil, para além de outra coisa que é muito importante, é uma boa adição. As pessoas se falam mal em português, pois se comem sílabas, se comem o fim das palavras, isso interfere muito depois com o resultado final, porque os miúdos lá em casa não vão perceber, ou no cinema não vão perceber. E as crianças são um público difícil, não é? São muito giros. Eu continuo a achar que quando se pega bem no universo infantil, eles entram automaticamente no sonho. E isso é muito importante. Tem uma grande capacidade de sonhar e de entrar na história. E isso é para um ator é muito interessante estar a vê-los a seguir as pedrinhas que nós vamos pondo no caminho. Porque no fundo acaba por ser isso. São as pedrinhas, vamos pondo e eles vão seguindo, até se chegar a um objetivo qualquer. E para mim o objetivo sempre é ficarem mais ricos. Aprenderem. E é um trabalho muito de conjunto, porque apesar de não é só o dobrador, é quem está por trás também, claro. Não é? Da direção, claro. Dos técnicos. E não é só os técnicos, é também quem fez a tradução do texto. Tradução, adaptação. Tudo isso é muito importante, é um trabalho de coletivo. E quando as pessoas trabalham há muitos anos juntas, é muito mais fácil avançar. E isso é o grande objetivo, é que o trabalho seja bem feito e com... dizem sempre que depressa e bem não há quem, isso é mentira. Pode-se fazer depressa e bem, depende dos anos de prática. Quando foste para a Grécia, deixaste de trabalhar cá como dobrador, não é? Sim. Ainda fiz uma coisa ou outra lá. Fiz o Shrek, lá? Sim, num estúdio na Grécia, em Atenas. Fiz o Rumpelstiltskin do Shrek. 3, sim, acho que era 3. Fiz a partir de lá. E como é que era isso? Como é que era isso à distância? Era a Cláudia também? Foi com a Cláudia. E pronto, aqui, hoje em dia com a tecnologia eles estavam a ver em direto aquilo que eu estava a fazer. Portanto, as correções também eram em direto, tudo em direto. E fiz também uma participação no Madagascar 3. Acho eu. Coisa pequena, porque eu fazia aquele pequenino lemur pequenino magarro. Sim. Estava sempre a fugir. Pois era. Não me coma, senhor crocodilo, não me coma. Que é muito engraçado. É Amy.
Nem sei como é que ele se chamava. Nem me lembro. Lenny, que era muito, muito, muito simpático. E pronto, ele queria sempre participar nas aventuras todas, mas nunca ninguém o deixava. Portanto, era o discriminado da sociedade. O rapaz do bullying, coitadinho. Mas Já tiveste assim um cheirinho, não é? A partir de lá. sim. Não, eu acho que eu poderia ter continuado a trabalhar a partir de lá realmente. Não aconteceu, houve outras opções e pronto, tudo bem. E o ano passado, com o Mufasa, tiveste que vir cá? Fizeste de lá? Eu acho que não entrei no Mufasa. O Timão aparece. Mas não sei se sou eu. Vim fazer o casting, que eu por acaso estava em Lisboa, mas não fiquei. Não é a minha voz. A sério? É sério. Isso não faz muito sentido. Pois não sei. Isso são opções, são critérios. Aliás, eu penso que de todos os atores que tenham feito Rei Leão 1, 2 e 3, só o Zé Raposo é que ficou a fazer o Pumba. É curioso porque às vezes essa mudança pode causar assim estranheza para quem está a ouvir e está à espera de uma voz. É verdade. Isso aí, tive vários amigos e filhos de amigos que me ligaram a dizer que a coisa não funcionava tão bem. Mas isso aí não é um critério meu, é também um critério da Disney. Portanto, não posso fazer nada. Hoje temos uma verdadeira estrela da savana, pequeno no tamanho, gigante na personalidade. Senhoras e senhores, Timon. Uau! Isso é uma entrada e tanto. Se me disseres que há um banquete à espera, fico mesmo comovido. Toda a gente conhece o lema Hakuna Matata. Ainda vives segundo esse princípio? Obviamente, Hakuna Matata. Não é só um lema, é um estilo de vida. Porque no fim, o Hakuna Matata não é só viver sem preocupações. É viver com intenção. É saber parar, respirar e agradecer. Quando olhas para trás, para tudo o que viveste com o Pumba, o Simba, o que é que sentes? Sabes que às vezes parece que foi outra vida. Eu era só um suricato à procura de paz. Um sítio onde ninguém me dissesse que era demasiado pequeno, demasiado chato, demasiado eu. Encontrei o Pumba, que não é propriamente o símbolo da subtileza, mas ensinou-me algo importante. Que há força na diferença, que há espaço no mundo para quem não se encaixa logo à primeira. Nunca pensei que um dia ia ajudar a restaurar um reino, muito menos fazer parte de uma família. Mas a verdade é que a família nem sempre é quem te nasce ao lado. Às vezes é quem te escolhe e fica. E o Pumba? Como é que é trabalhar com ele todos os dias? Olha, o Pumba é o meu melhor amigo. Cheira mal? Cheira. Tem conversas profundas sobre folhas? Tem. Mas é leal, tem bom coração e cozinha uns insetos com molho que são de chorar por mais. Antes de terminarmos, apenas uma mensagem. Os teus fãs, o que é que lhes gostarias de lhes dizer? Sim, lembrem-se, preocupações vêm e vão. Mas a boa disposição, um amigo leal e um inseto bem grelhado, isso é que conta. E se a vida ficar difícil, façam como eu. Digam todos, Hakuna Matata! Qual é que tu achas que este tipo de conteúdos dobrados, a voz portuguesa nestes filmes de animação, conseguem... Qual é que, no fundo, é o poder destes tipos de projetos? Eu acho que o poder é grande e isto não é só uma questão portuguesa. Quando os filmes são feitos pela Disney, a Disney sabe muito bem que está a fazer um investimento em personagens poderosas, porque senão a audiência cai, não é? Uhum. E no fundo, por trás disto tudo está um mercado. É tudo económico, não é? No meu caso concreto, ganhei o que tinha a ganhar com a dobragem dos filmes, não ganhei nada mais do que isso, portanto é muito mais os louros, entre aspas, é os louros, mas isso também eu não procuro louros, eu apenas, quando os miúdos me reconhecem, digo-lhe, é verdade, sou eu e ainda bem, olha, dá cá um beijinho, dá cá um abraço, dá cá qualquer coisa e pronto, e fica tudo bem, porque não tenho interesse por trás, é só sentir que o trabalho que eu fiz tem um reconhecimento e isso chega-me. No dia em que o filme foi estreado, na altura era o Cinema Tivoli, hoje chama-se, tem o nome de um banco, parece-me, na Avenida da Liberdade. Eu começo a ver o filme que estava cheio.
e começo a ver as pessoas, o público. Portanto, isto em 1994. Eu costumo dizer 1984. 1884. Quando comecei a ver as pessoas a rirem à gargalhada com as piadas do Timon. Pumba, para ti tudo é gás. Aquelas coisas, aqueles são pirilampos que ficaram colados àquela coisa azul lá em cima. Isso fez com que logo no dia da estreia houvesse reações. E eu disse, vai agradar. E agradou. E é engraçado porque às vezes o cinema é tudo um momento em que as pessoas estão em silêncio, atentas, e quando há alguma coisa que lhes faz sair desse transe, não é? Entre aspas, que é o filme que está a acontecer, a personagem ganha todo um dinamismo. dinamismo. Porquê? Porque a história do Rei Leão 1 vai andando até à morte compulsiva do pai. Portanto, depois da morte do pai, tinha que acontecer alguma coisa que pusesse o filme outra vez para cima. É o aparecimento do Timão e do Pumba. Nada fácil. Nada fácil. Até porque é uma cena que traumatiza e continua a traumatizar. Hiper traumatizante. Eu tenho o meu sobrinho mais velho, na altura tinha para aí os seus 3, 4 anos, e já sabia pôr na altura eram cassetes VHS, parece-me. Ainda não era o DVD. A cena da morte do pai, ele pulava. Uau. Ele pulava, nunca via aquela cena. Mas já sabia que ele já tinha visto. Viu e depois não quer ver mais. Pulava, não via aquela cena. Eu quero é ver o Timão e o Pumba. E pronto, e foi um prazer enorme trabalhar mais uma vez com o Zé Raposo. Não trabalhámos juntos em gravação, porque aquilo é tudo gravado com vozes em separado, portanto sim. eu fiz as minhas deixas todas de seguida. Deixas é os textozinhos que eu tenho que dizer, tudo de seguida, e ele também fez, e mas é mágico, porque depois na edição parece que estão juntos. é verdade, não é? Parece que estão juntos. A pessoa, quem faz a direção, os técnicos fazem ali um trabalho muito grande, que é inacreditável. E depois fizemos juntos um outro filme que se chamava A Espada Mágica, que éramos um monstro com 2 cabeças. Que era muito engraçado. Muito engraçado. Faz muito sentido. Um monstro de 2 cabeças, e pronto. E cantávamos, e muito, 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 muito divertido. E depois trabalhei com o Zé Raposo e com a Maria João Abreu no Parque Mayer, num musical chamado Mulheres ao Poder. E foi também uma experiência muito engraçada. Foram muitos meses de trabalho, e o Zé é um amor de pessoa. E tu hoje pensas, ou tens algum bichinho assim de voltar a fazer este tipo de trabalhos, mesmo que seja a partir de onde vives agora, que é na Grécia, não é? Não. Eu sou um entusiasta na vida, mas acho que as coisas se fecham por ciclos. Fecham mesmo. E estou muito mais interessado agora em escrever, que é o que eu estou a fazer. Já tenho um livro pronto, outro está quase a acabar e tenho mais 2. Porque eu não escrevo uma coisa de uma vez, eu vou escrevendo várias coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa para ler. Eu nunca leio um livro só, estou sempre a ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo. É a minha maneira de focar e de sintonizar. E neste momento interessa 1000 vezes mais o silêncio da escrita do que propriamente a necessidade de comunicar com a voz. Não. Neste momento estou a passar uma fase muito calma e tranquila, que precisa, se calhar, para se estruturar mais desse silêncio interior. Eu penso que é muito fácil nós perdermos o nosso silêncio com tudo o que está a acontecer no planeta. É muito fácil perder-se o silêncio interior, não é? E esse silêncio, para ser criativo, não podemos estar influenciados por tudo o que há toxinas por um lado de um lado e do outro, e que põem a cabeça um bocadinho a andar à roda, de tal maneira que tu não consigas fazer o que tens de fazer. E eu já percebi, para escrever tenho que estar sozinho, tranquilo, num espaço mais silencioso possível, e isso lá na Grécia eu tenho, que eu vivo numa ilha, ou aqui em Lisboa, na casa onde eu vivo, também tem esse silêncio. Fala-me sobre esse silêncio, que é muito antagónico à personagem Timon, que se identifica muito contigo, não é? Eu tenho, mas é que é assim, eu sou isto e aquilo. És tudo. É impossível dar coisas se não houver silêncio. Para se avançar, vamos lá ver, todo o movimento físico
parte do estar parado. Uhum. Portanto, é dessa pausa que nasce o movimento, como é da pausa que nasce o som, como é da pausa que nasce a canção, como é da pausa, é do em branco. E na pintura começa-se com uma tela em branco. E isso acho que é o interessante. Tu gostas desse ponto zero? Adoro, porque há pessoas que entram em pânico por terem uma tela à frente sem nada, ou um livro em branco. Bem, eu lembro-me, quando eu era pequeno, apareceu uma coisa chamada o livro em branco, que era uma espécie de uns cadernos com forma de livro. Uhum. Não tinham nada escrito, era para nós escrevermos. Eu tenho para aí uns 17. Entretanto, preenchidos. Tudo, cheio de histórias. Porque a questão é esta. Eu desde miúdo que gostava de escrever histórias para contar aos outros. Eu fazia os teatros de marionetas lá em casa, atrás de uma cadeira, para os meus irmãos e para os meus pais. Sempre fui um ativo, sempre fui um dinâmico das artes. Sim. E pronto, a minha mãe dizia sempre, eu sei onde é que o André está, porque quando ele estiver está a fazer barulho. Pronto, a minha mãe sabia. Dos meus irmãos não. E já fazias vozes e tudo mais? Fazia as vozes dos bonequinhos, mas não fazia a mínima ideia que um dia viria a ser mesmo voz. Nunca foi o meu sonho. Olha, isto é engraçado. Enquanto que eu conheço miúdos e adolescentes que o sonho deles era fazer dobragens, nunca foi o meu sonho. Eu queria ser cantor, queria ser bailarino, queria ser fotógrafo, queria ser pintor, escultor, ator, mas não dobrador, não era a minha... Aconteceu por acaso e fico contente que tenha funcionado bem. Porquê? Porque eu tenho uma energia que tem muito a ver com a energia das crianças, percebes? É uma entrega muito grande e os miúdos reconhecem isso em mim e fico muito contente. E ainda bem que aconteceu. Timon, muito obrigado por teres abandonado a savana para estar aqui comigo hoje. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata! Muito obrigado também a si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado. Eu sou o Tomás Delfim. Este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins, direção de João Vieira Pereira, capa de José Fernandes e Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial à restante equipa de sonoplastia, Salomé Rita, Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. Não se esqueçam de seguir o podcast na vossa plataforma favorita. Nós estamos de volta para a semana. Era uma voz e continuará a ser. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 4º livro. Expresso. Liberdade para pensar.